Pessoal, eu vou falar agora sobre a economia dos povos originários. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, eu dou aulas aqui no Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas e esse conteúdo faz parte do curso de Formação Econômica, Social e Política do Brasil, aqui do curso de Economia da UFPEL. As referências básicas que eu vou utilizar para este conteúdo é o livro do Jorge Caldeira, os dois livros, né? O primeiro de 2015, A Teoria do Valor Tupinambá, e o segundo livro de 2017, A História da Riqueza no Brasil, que é uma obra monumental do Jorge Caldeira, que é um jornalista por formação, mas um historiador por competência, que faz parte hoje da Academia Brasileira de Letras, né? Desde o ano passado. Esse vídeo aqui foi gravado em 2025, se não me engano, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, a ABL, no ano passado, ou seja, 2024. Tem também algumas referências a Pierre Clastres, Sociedade contra o Estado. Né? Celso Furtado praticamente não aparece nesse conteúdo aqui, eu deixei como uma referência básica, porque Jorge Caldeira faz alguns reparos críticos em relação ao que ele chama de literatura tradicional, entre elas Furtado. Mas Furtado praticamente não fala sobre economia indígena, ou fala muito pouco. Bom, começamos aqui com Pero Vaz de Caminha, em 1500, que fica apenas uma semana com Pedro Álvares Cabral no Brasil. Os dois não conheceram direito o país. E hoje, atualmente, pesquisas históricas mostram que no nosso território haviam muitas aldeias com milhares de indígenas e também tinha uma agricultura intensiva, existia o comércio internacional e existiam guerras constantes que eram movidas a canibalismo. Vou tratar depois do canibalismo e da lógica, né, que ocorria para essas guerras constantes que eram travadas entre os vários povos originários. O país também já tinha sido visitado por 3 navegadores, 2 deles eram espanhóis. Aqui, em 1541, uma expedição parte de Quito, que é a capital do Equador, rumo ao leste, ou seja, rumo, né, à direção oriental. E o objetivo era encontrar a terra de Canela. Só que esses expedicionários, esses aventureiros, encontraram a nascente de um rio gigantesco. Nas duas margens tinham várias aldeias, muitas delas habitadas por milhares de povos indígenas. Muitos não eram pacíficos, né, e alguns espanhóis foram atacados por indígenas muito agressivos, e índias, sobretudo, muito agressivas. Essas índias, inclusive, foram batizadas de Amazonas, por causa do nome grego que denominava as guerreiras, Amazonas. Então, elas foram batizadas de Amazonas. Essa viagem terminou no Oceano Atlântico, na foz do rio Amazonas, e os espanhóis batizaram essas índias de Amazonas, porque eram muito combativas, muito agressivas. Economia e costumes indígenas. A despeito de todas as dificuldades estatísticas, demógrafos históricos estimam que o território das chamadas Terras Baixas, que é a porção a leste dos Andes, ou seja, do lado do Brasil, né, pega lá a Cordilheira dos Andes, vem para leste, ou seja, para o Oriente, você vai ter o Brasil, aí, o Centro-Oeste brasileiro, a Amazônia brasileira. Né? Essa área de terras baixas teria, em 1500, uma população de 1 milhão, entre 1 milhão e 8 milhões e meio de pessoas. Quer dizer, era uma área bastante povoada. Não tão povoada assim, mas era povoada. Né? Não era uma área, não era uma terra de ninguém. Havia muita gente lá. Linguistas especializados em história identificaram mais de 170 línguas faladas por esses povos, que se distribuíam, essas línguas ou idiomas, em 4 grandes troncos linguísticos: o Tupi-Guarani, o G, o Caribe e o Aruaque. Essa imensa variedade linguística nos permite supor que havia algum tipo de ocupação humana intensiva na região. E nos leva também a
levantar algumas discussões sobre os primórdios dessa ocupação na região. De acordo com indícios recentes, os primeiros grupos ali se instauraram, ou se instauram, há 30 mil anos, ampliando assim a estimativa anterior de pouco mais de 10 mil anos. Então, 30 mil anos é um grande período, né, histórico, né, muito tempo, né, muitos anos, 30 mil anos é uma eternidade quase. E os primeiros grupos ali se instalaram há 30 mil anos. Né? O certo seria instalaram, eu falei instauraram, não instalaram, né? Instalaram há 30 mil anos. Depois de terem eventualmente percorrido duas rotas, uma por terra desde a América do Norte e outra navegando pelo Oceano Pacífico. Quase todos os povos indígenas ou povos originários do Brasil viviam em aldeias autônomas, com características bem diferentes, distintas entre si. Não eram povos muito semelhantes. Sempre que um grupo atingia um certo tamanho, havia divisão. Uma parte dos moradores se mudavam e formavam um novo grupo e diferente grupo. Aí o governo era exercido só na área de domínio de cada aldeia. O nível de desenvolvimento tecnológico também era muito diferente, muito diverso, muito diversificado. No extremo, a gente tinha pequenos grupos de coletores que migravam e que eram nômades, não praticavam agricultura. E no outro, os chamados cacicados da Amazônia, reunia dezenas de milhares de indivíduos. No século XVI, só para comparar, a população de Madrid tinha só 30 mil pessoas. Tá? Então, a Amazônia era bastante povoada nesse período, no período próximo à descoberta do Brasil. Os povos indígenas viviam em aglomerações extensas, cultivavam terras irrigadas. Nenhum desses grupos, isso é unânime, nenhum desses grupos conhecia a metalurgia, eles não dominavam a técnica de fabricar metais. Então, as ferramentas de trabalho, os utensílios, eram feitos de pedra e de madeira. Só que eles tinham muito elevado conhecimento em relação às espécies naturais. E havia, na verdade, uma medicina natural e também um conhecimento elevado em termos de nutrição, de alimentos, do que a terra, do que a região amazônica, a natureza amazônica, poderia lhes proporcionar para alimentação. Havia um conhecimento muito grande nesse sentido. Aqui, no Rio Grande do Sul, né, a gente tem esses povos indígenas aqui. Né? Como a gente está falando aqui da Federal de Pelotas, cabe mencionar que aqui na região da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, nós tínhamos os charruas, que eram indígenas cavaleiros, que montavam muito bem, eram muito aguerridos, né? Combatiam bastante, eram muito combativos. Darcy Ribeiro descreveu esses indígenas, eram fortes, eram altos também, relativamente altos para os padrões da época, mas aqui para a região da fronteira oeste, nós tínhamos os minuanos. Aqui, os araxanes, próximo aqui de Pelotas, também de Canguçu. Né? Carijós, já na fronteira ali com Santa Catarina, na região ali próxima de Porto Alegre, Viamão. Coroados, já para o interior, lá na região da Serra. Né? E os Tapes, já na fronteira também oeste do Uruguai, aliás, do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com a Argentina. Aqui nós temos um mapa do Brasil com os grupos indígenas, os tupis guaranis, que eram a maior parte aqui rosa, né? Essa parte rosa aqui, uma população bem expressiva aqui, ó. Essa região toda do litoral aqui, tá? Aqui nós tínhamos também essa região aqui para o interior, lá, bem para o interior, na região lá norte, centro-oeste, tá? Também, boa parte do Rio Grande do Sul, nós tínhamos também uma influência tupi-guarani, tá? E esses pontos vermelhos aqui são tribos, aldeias tupis-guaranis, tá? A região do Gés, essa região amarela e os pontos amarelos são as tribos Gés, tá? Os outros grupos são
esses grupos aqui, rosa claro. Aqui os charruas, bem na fronteira com o Rio Grande do Sul aqui, né? Charrua aqui alaranjado, né? Essa cor alaranjada aqui, tá? Os panos azuis lá para a região do Acre, a parte também do Amazonas e Acre aqui, tá? Lá em cima, aqui na região, aqui eu acho que é a Ilha de Marajó, né? Ilha de Marajó, tá? Aqui nós temos os aruaques, os caribas, verde aqui, boa parte da região amazônica dominada aqui pelos caribas, os cariris, né? Um verde azulado aqui, ó, no interior do Nordeste, né? Os cariris, os tucanos, região cinzenta, então aqui para o interior, aqui, ó, mais para o interior, tá? Então são esses principais povos indígenas e grupos remanescentes, né? Agora, o conhecimento de ervas medicinais. Enquanto os médicos europeus manipulavam algo como 1,5 de espécies, 150 espécies vegetais no século XVI, algumas populações originárias trabalhavam com mais de 3.000 espécies vegetais, né? Espécies vegetais usadas para fins medicinais. 3/4 de todas as drogas medicinais de origem vegetal empregadas hoje no mundo derivam desse conhecimento dos povos originários. Então, é um conhecimento muito avançado e desenvolvido para a época. Nenhum desses povos indígenas conhecia a escrita, então esse conhecimento era passado de forma verbal, oral. Né? A tradição oral dos indígenas era, né, o que valia. Não há escrita nos povos indígenas. Só que isso não quer dizer que não existiam leis entre eles. As leis eram baseadas em costumes e na tradição oral, né? Então, os costumes eram transmitidos de forma oral e as leis também eram conhecidas e divulgadas de forma oral. As instituições eram informais, tácitas ou não escritas, né? Então, os indígenas dominavam a fala e a linguagem, seguiam regras de comportamento bem definidas, só que não escritas, regras tácitas, ou instituições informais, não formais, não escritas, não redigidas. As leis estavam nos costumes, nos comportamentos que eram seguidos por todos. Tem uma frase de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que diz que o costume é maior de todas as leis, porque se grava nos corações. E os indígenas eram os costumes indígenas eram verdadeiras leis, né? Eram seguidas, os costumes balizavam essas leis eram seguidas por todos. A imensa maioria dos costumes não era só local, da mesma forma o espaço de governo de cada aldeia. A tecnologia e as instituições informais haviam um alto nível de generalidade, sobretudo no macro-grupo Tupi-Guarani. Então esses costumes eram gerais entre o grupo Tupi-Guarani. Voltando aqui, né, os Tupis-Guaranis ficavam no litoral, por isso que eles se tornaram mais conhecidos, né? Ficavam aqui no litoral, habitavam o litoral, aqui o litoral também, né? Aqui também parte do interior, aqui avançando para o interior do país também, ali no Paraguai, né? Centro-Oeste, onde é o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Aqui também na região sul do país, onde é o Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul também. Então, aqui no interior também, lá perto da Amazônia, também havia a presença bastante intensiva dos tupis guaranis, né? Então, os costumes eram bem espalhados, né, no território brasileiro. Os costumes dos tupis guaranis eram bem generalizados. Embora existisse muita diversidade geográfica e linguística, os tupi-guarani mostravam um corpo comum de conhecimentos, de domínio tecnológico e de costumes. Alguns povos desse grupo alcançaram um patamar de tecnologia relativamente elevado em relação aos demais. Além do conhecimento das espécies naturais, eles domesticaram culturas ou cultivares importantes como milho, mandioca, tabaco e algodão, que eram espécies desconhecidas no Ocidente. Na Europa ninguém conhecia o milho, a mandioca, o tabaco e o algodão.
tinham sistemas agrícolas de boa produtividade. Em cerca de 3 ou 4 horas diárias de trabalho, eles produziam não só o necessário para sobreviver, mas também o suficiente para terem estoques de segurança alimentar. Quer dizer, os povos indígenas, os povos originários, eles tinham capacidade de manter estoques de segurança alimentar. Quer dizer, eles produziam excedentes. Isso significa que a ideia de produção de subsistência é uma ideia falsa. Só que essa ideia foi muito disseminada e foi criticada pelo Jorge Caldeira, mas foi muito disseminada na literatura tradicional da historiografia brasileira. A historiografia brasileira trata os indígenas como produtores de bens para a subsistência. Não, eles produziam para a subsistência e mantinham também excedentes. Se um povo mantém excedentes, é porque ele tem alguma noção de gestão e de economia. Se um povo consegue manter excedentes, ele tem um nível um pouco além de produtividade, porque gera e gerencia estoques. É capaz de gerar estoques e é capaz de gerenciar esses estoques, que a gente vai passar depois a tratar disso. Produção de alimentos. A fome era um enorme problema na Europa. E os tupi-guaranis viviam, os tupi-guarani, na verdade, viviam com fartura alimentar, relativa fartura alimentar. Essa constatação de antropólogos levou a um consenso que foi enunciado por Pierre Clastres, que é um estudioso da cultura guarani. Ele coloca: estamos, portanto, bem longe da miserabilidade que envolve a ideia de economia de subsistência. Ele contesta essa ideia de economia de subsistência. Equivocadamente, a ideia de economia de subsistência dos indígenas foi muito disseminada pelos livros mais antigos de história do Brasil. Há pouco tempo, em termos históricos, o Brasil, os historiadores e os novos estudiosos passaram a rever essas ideias de que os indígenas produziam só para subsistência. Não. Os habitantes, sobretudo os homens dessas sociedades, não estavam em constante busca para garantir meios de sobrevivência. Obtinham alimentação suficiente com gasto de tempo de trabalho curto, ou seja, eram produtivos. Então, Jorge Caldeira, ele cita Clastres, que afirma que as sociedades primitivas dispõem, se assim desejarem, de todo o necessário para aumentar a produção de bens materiais. Eram, sim, produtivos e produziam excedentes, geravam excedentes. A noção de economia de subsistência, a consequente exposição de uma vida econômica restrita aos mínimos vitais, foi amplamente divulgada no século XX por economistas, historiadores econômicos de todas as tendências, para descrever a produção dos povos das terras baixas, os indígenas, os povos originários. Só que essa interpretação muda totalmente com a comprovação que os tupi-guarani eram capazes de produzir muito além dos níveis de subsistência. No que se refere à economia de desenvolvimento, à teoria econômica do desenvolvimento, isso quer dizer que nós podemos pensar nos nativos como produtores de excedentes, como produtores de riqueza. E a gente pode, a partir daí, contar a história dessa riqueza, ou analisar o processo de formação dessa riqueza. Produção de alimentos, continua aqui. Quando isso ocorre, um grupo se destaca dos demais, quando ele produz excedentes. E esse grupo que se destaca dos demais assume o controle da gestão do estoque de excedentes. E a gente tem um grupo social de produtores e o outro de não produtores. Quando você tem um grupo que assume o controle do estoque de excedentes, a gente tem um governo. Um governo que se destaca como uma unidade separada, apartada do restante da sociedade. Então a função de governante, quando ela surge, ela faz também emergir pessoas que gerem, administram o tesouro, o estoque, a riqueza nacional, que no caso aí era o estoque de excedentes alimentares, excedentes de alimentos. O tesouro é estoque separado do consumo normal, é a poupança nacional, que é gerida por um governo ou por um grupo social separado da classe de produtores. Tem produtores e não produtores. Esses não produtores constituem um governo que são os gestores desse estoque de alimentos, esse estoque de excedente alimentar. Agora, os governantes das tribos. Esses governantes, em geral, levam uma vida bem diferente das pessoas que não governam.
Apesar de produzir excedentes, os Tupi-Guarani adotaram uma solução peculiar para conciliar a abundância material e a igualdade social. Eles justificavam a solução com argumentos coerentes. Segundo Caldeira, que vou citá-lo novamente, o sentido maior da preservação tornava inteligíveis, compreensíveis, outros pontos da teoria do valor tupinambá. Todo o trabalho estava relacionado à preservação. Então, não fazia sentido trabalhar mais quando isso não representasse mais preservação. Todo trabalho era direcionado com foco em manter a preservação. Não se trabalhava mais na medida em que isso não significasse preservar mais. Essa é a ideia do Jorge Caldeira no livro lá, A Teoria do Valor Tupinambá. Com isso, todo esforço econômico se volta para a eficiência máxima da distribuição, da igualdade social, em vez de ampliar a produção acumulada numa sociedade dividida. A produção começa na família e tem como foco, tem como escopo a distribuição, a promoção de igualdade social. Na cultura tupi-guarani, família significava algo bastante diferente do que nós, ocidentais, entendemos como família. Em termos produtivos, a família tupi-guarani se organizava a partir de uma separação radical de papéis sexuais. Os homens cuidavam da derrubada das matas, aqui é a divisão de trabalho, né? Os homens derrubavam as matas, abriam roças e caçavam. As mulheres, elas tratavam, cuidavam da roça, preparavam os alimentos, só elas cozinhavam, né? Então elas controlavam a distribuição. As mulheres faziam a gestão da distribuição, inclusive da caça. Essa produção circulava em unidades familiares, também conforme regras baseadas nessa divisão de papéis entre homem e mulher. Só que para os tupi-guarani só existe um genitor, que é o pai. A mãe, ela é vista, considerada, só como um veículo da geração da vida, né? Então ela não é vista como uma genitora. O pai é o genitor. A mãe ela gerou a vida, mas ela não é vista como genitora. O pai é efetivamente o genitor. Essa noção, ela estabelece um mundo de diferenças em relação às ideias ocidentais de família. Então, por exemplo, os filhos e as filhas de um irmão do pai, tá, não são primos, são irmãos ou irmãs dos seus filhos. Tá? Então a ideia do primo não existe. Tá? Um filho ou filha de um irmão do pai não é primo, é também irmão, como o filho desse pai. Tá? Você tem um pai e um tio. Os filhos do tio não são primos dos filhos do pai, são irmãos ou irmãs. Tá? Então, o casamento entre primos e primas era considerado como incesto e era punido com severidade. Então, não havia possibilidade de casamentos entre primos e primas. Tá? Desde que fossem primos da família paterna. Já os filhos de uma irmã desse mesmo pai não são nem parentes, então podem se casar. Se for uma irmã, né, se for filhos de uma irmã desse mesmo pai, se for o primo por parte da tia, aí pode casar, pode ter relacionamento sexual. Não são vistos como parentes, não são vistos como irmãos, como no caso do filho do irmão do pai. Tá? Nesse caso, a prima da tia pode se casar com o seu primo. Tá? Na cultura ocidental, tudo isso é primo. Tá? A reunião de famílias numa oca, que é a habitação indígena, obedece a uma regra costumeira que é também forte. Na hora de casar, um homem deve procurar uma mulher em outra oca, em outra casa indígena. Tá? Ou a mulher deve receber um noivo que vem de fora. Tá certo? Então, um homem que, quando quer casar, ele tem que procurar uma mulher em outra oca, em outra habitação, dado que essas habitações reuniam vários indígenas. Né? Não era uma oca para cada indígena, tinha uma oca que tinham vários indígenas, né? Moravam juntos.
Então, quando um homem queria casar, ele tinha que buscar uma mulher em outra oca. E a mulher teria que receber um noivo que vinha de outra oca de fora, né? Então, toda a estratégia de formação de uma família, ela se assenta, se baseia nesta relação entre casamentos, né? A mulher recebe o noivo vindo de fora, né? Um noivo, entre aspas, estrangeiro, e o homem tem que procurar uma mulher também em outra oca. Os filhos homens, então, eles vivem nos seus lares de origem só durante a infância e no início da puberdade. Depois eles saem para casar. Eles ajudam o grupo, né? Mas não são o arrimo de longo prazo, porque um dia eles vão sair da sua tribo para casar. Então, para melhorar e renovar as condições de vida, toda a estratégia das famílias se organiza na busca de marido para as filhas, de um marido que venha de fora. Esse marido é que vai vir de fora e vai ficar morando na casa. Então, as mulheres têm um papel fundamental, só que é um papel que é oposto, né, ao da responsabilidade pela geração da vida. A responsabilidade pela geração da vida é do homem. Mas as mulheres têm um papel fundamental, que é atrair um homem para morar na sua casa e trabalhar junto com a sua família. Uma oca típica reúne permanentemente só a linhagem feminina, a avó materna, a mãe, as irmãs e as filhas. Os maridos vêm de fora e os filhos vão para fora. Tá? Todos são educados para obedecer tal costume. Esse costume que era uma lei. São as leis dos Tupi-Guarani. Tá? Com isso, as mulheres, então, elas aprendem a casar com um homem vindo de fora, que vai enriquecer a vida do grupo de mulheres permanentes, que estão na oca, e homens passageiros. Isso não é algo trivial, não é algo fácil, porque o casamento, na verdade, é um ato de união consensual e temporária. Pode ser desfeito a qualquer momento. O homem pode ir embora. Tá? Então, o homem vem, se casa, pode ficar na oca quanto tempo ele quiser, mas ele pode ir embora também. Se ele vai embora, o casamento fica dissolvido. Ele pode ir para outra oca, pode sair. Tá? Então, é essa estrutura familiar. Já as guerras entre os povos indígenas, nesse caso, a gente tem duas exceções fundamentais a essa organização que nós descrevemos. Primeiro, o momento de guerra e o momento de celebração ou vivência religiosa ou ritualística. A guerra era uma constante. Esses povos estavam sempre em guerra, porque os campos eram cultivados de maneira provisória. As matas eram derrubadas, as árvores eram queimadas, quando elas caíam, e o terreno era plantado. Detalhe, os indígenas, os povos originários, sabiam fazer queimadas. As queimadas não eram, como são feitas hoje, né, queimadas que devastavam as matas. Não. Eram feitas de maneira muito controlada. Isso virou até objeto de estudo por muitos agrônomos e muitos especialistas em agricultura. Tá? Os indígenas sabiam praticar queimadas e, como eu falei para vocês, a lógica era sempre a da preservação. Então as queimadas obedeciam também essa lógica de preservação. Em poucos anos, depois que eles exploravam o terreno, aquela área, a fertilidade do solo caía e aí o grupo saía em busca de outro trecho, outro local de mata nativa. Então você tinha vários grupos se movimentando e quando eles se cruzavam, obviamente havia guerra, né? Haviam guerras e havia guerras aí e a gente tinha esses entrechoques entre essas tribos. Então ser atacado ou atacar era quase uma certeza, porque a circulação e a lógica de produção, que era por um lado familiar, por outro lado baseada no deslocamento, né? Essa lógica era dentro dessa lógica eram comuns as guerras, né? Então os homens treinavam constantemente, eram treinados e treinavam, né, para se manter em forma. A guerra exigia preparo meticuloso, não somente no que se refere a armamentos e técnicas, mas também, aí entra a economia, né? Economia de guerra, era necessário guardar o excedente alimentar para o grupo pelo tempo que durassem os conflitos. E isso obrigava um planejamento e implicava também uma mudança na forma de governo. Toda vez que surgisse a possibilidade de uma guerra, um dos grupos,
um dos membros do grupo mudava de papel, assumia o governo. Em tempos de paz, o chefe da tribo cuidava só de conversar com todos, manter a unidade do grupo e manter os costumes, o modo de vida da tribo. Nos momentos de perigo, ele comandava de outra forma. Ele mandava e era obedecido. Nessa nova função, ele se encarregava de controlar os excedentes do grupo. Além de ser o chefe combatente, ele era uma espécie de ministro da fazenda também, porque ele regulava a acumulação e a distribuição desses estoques, né, conforme as necessidades. Ele determinava as colheitas, chefiava os treinamentos militares e também traçava estratégias e táticas, né, de combate. Também buscava reforços, né, segundo os costumes do macrogrupo. Uma das formas mais eficazes de reforço era firmar uma aliança militar com um grupo próximo, em geral da mesma origem étnica, e nessa aliança eles compartilhavam tanto os riscos quanto também os ganhos quando eles ganhavam a guerra, né? Essa aliança era selada por um ritual que era mantido só para os chefes, e eles recebiam uma mulher, na maioria das vezes uma das filhas do chefe aliado, em matrimônio. Então, essa prática foi chamada por Darcy Ribeiro, um antropólogo famoso, de cunhadismo, né? A prática de a aliança ser celebrada na forma de um dos membros da aliança se tornar cunhado do outro, né? Ambos se tornavam cunhados, na verdade, né? O cunhadismo é mútuo, não pode ser unilateral. Então, eles se tornavam cunhados e aí faziam essa aliança pensando na guerra. Agora, o chefe aqui, as relações familiares, elas eram mescladas, e as relações políticas também eram destinadas a aumentar a concentração de poder. Só que tinha uma dupla exceção. No primeiro plano, a mulher ia viver no grupo do chefe, né, que ia viver no grupo do chefe, fazia o percurso contrário da regra normal de casamento. Tá? Então, normalmente, a mulher ela recebia o seu marido de outra tribo, em tempos de paz. Já no caso da guerra, a mulher vai viver no grupo do chefe. Tá? E aí o chefe pode ficar com 2 mulheres ou mais. Cada mulher recebida era um grupo aliado. Né? Então, quando ele tinha 3 mulheres, 4 mulheres, ele tinha 3 grupos aliados. Tá? Então, a poligamia dos chefes, ela era aceita para o caso específico das guerras. Tá? Era uma lei costumeira. A poligamia dos chefes era aceita com naturalidade em períodos de guerra e tinha consequências econômicas. O chefe com muitas mulheres precisava trabalhar bem mais, porque ele se tornava responsável pela caça e abertura de roças para todas elas e para os seus filhos. E as mulheres tinham que trabalhar também menos, porque quando cuida de um único marido, né, e dividir os cuidados de distribuição entre todas elas. Essa era a desigualdade que era aceita por todos em tempos de guerra. Passou a guerra, né, quando a guerra acaba, a situação de poligamia continua, né, e as alianças também continuam. Tá? Então, a poligamia era aceita como uma estratégia de guerra. Tá? Não era uma prática corrente. Recuperada a paz, os guerreiros não mais deviam obediência ao chefe. Aí o chefe se tornava um igual, um popular, um membro da tribo como outros, né? Só que ele era, o prêmio, entre aspas, dele era a poligamia, é o fato de ele ter desposado várias mulheres. A autoridade volta a se basear na capacidade de se apresentar, né? A capacidade de alimentar muitas mulheres e filhos, mantenedor da amizade entre os moradores, da pacificação, né, e da aliança, da manutenção da aliança com seus aliados, né? Em ocasiões de grande sucesso na guerra ou de fartura, nas colheitas, outra forma de acesso desigual aos estoques se apresentava. Né? Então, quando havia fartura nas colheitas, né, pelo fato de ele ter mais mulheres e ter mais filhos, ele recebia uma parcela maior dessa colheita. Agora, a vida religiosa. A vida religiosa cotidiana dos Tupi-Guarani se moldava num contato bastante direto com os deuses.
Alguns homens que tinham vocação eram treinados tanto para viajar pelo mundo divino, como para relatar essas viagens a todos da aldeia no momento em que estavam ocorrendo, naquele momento. Então ele faziam viagens com ervas alucinógenas e alimentos alucinógenos, né? Alguns dos quais são conhecidos até hoje, né? A folha de coca, o santo daime, etc., né? Que são alimentos, ervas alucinógenas, né? E à noite os pajés, viajando, né? Em delírio, na verdade, ou em transe, né? Iam cantando em versos o que encontravam no mundo dos deuses e espíritos. E aí as pessoas ficavam, os indígenas ficavam nas redes ouvindo os cantos e as histórias também desses homens com vocação religiosa. No dia seguinte, as palavras dos deuses, né, contadas pelos viajantes, né, pelos que viajavam nesse transe ou nessas alucinações, né, eram comentadas com respeito pelos mais velhos e também viravam brincadeira entre os mais jovens, né? As crianças ficavam assustadas, comentavam e tal. Então aquilo fazia parte da cultura também da tribo. Além de ser uma prática religiosa, aquilo virava quase que um evento de contação de histórias, né? e de celebração de um transe de uma das pessoas ou de várias pessoas entre a tribo. As pessoas, né, comentavam aquilo como parte de um ritual religioso e também social ou até mesmo cultural, né, da tribo. E aí essa contação de histórias, né, virava comentário geral, né? Os deuses reviviam no cotidiano sem intermediação de grupos especializados, porque os pajés que cantavam à noite trabalhavam no dia seguinte, né? Então eles cantavam à noite, possivelmente ou provavelmente sob efeito de alucinógenos, depois, no dia seguinte, estavam trabalhando como um trabalhador qualquer da tribo. E eles desempenhavam também outro papel importante na destinação do excedente econômico. Tá? Quando havia folga de excedentes, os pajés organizavam grandes festas rituais e religiosas que mobilizavam o grupo todo. Dependendo dos estoques, da importância do ritual, existiam convites para que grupos aliados viessem comer e participar. Em geral, os rituais da guerra e da religião eram separados. Só que havia um caso em que coincidiam: a morte ritual de prisioneiros de guerra valorosos e a ingestão antropofágica, canibalística, dos seus corpos cozidos. O ritual e a antropofagia eram feitos para que a coragem se transmitisse aos vencedores, né? Então os indígenas, que eram antropófagos, eram canibais, eles não ingeriam a carne de um vencido que não fosse corajoso. Então, quando esse vencido era torturado ou era violentado de alguma forma, sofria violências, né, se esse vencido chorasse ou fugisse ou mostrasse algum traço de covardia, eles não comiam a carne, o corpo desse vencido, desse combatente. Eles só ingeriam a carne, o corpo daqueles vencidos que lutavam bravamente, que demonstravam bravura, coragem, tá? No intuito de que a força e a combatividade e a coragem daqueles vencidos, né, fosse incorporada a eles, tá? Então eles sacrificavam esses vencidos para que recebessem a força deles. Era a ideia, né, a prática ritual e obviamente primitiva, né, e, enfim, de nós, na nossa cultura ocidental, a gente vê como criminosa, né, mas era a prática ritualística dos povos originários. E aí eles faziam celebrações, enfim, vários convites eram distribuídos e tal. Terminada a festa, consumidos os estoques, distribuídos os excedentes econômicos que suplantassem os estoques alimentares, aí acabava a autoridade do pajé sobre o tesouro, os convidados iam embora, a vida voltava ao normal.
Então, os Tupi-Guarani, eles tinham um equilíbrio entre produção econômica, alianças diplomáticas, chefia política na guerra e destinação ritual dos excedentes. Então, isso não obrigava a eles a criar uma função especializada de governo, com permanente divisão dos membros da sociedade entre governantes e governados. Tá? Só que tinha governo. Mesmo que não houvesse uma divisão permanente, institucionalizada ou formal, né, havia um governo informal. As instituições indicadas pelo costume funcionavam de forma regular e eram respeitadas essas instituições por todos os membros da tribo. A visão equivocada dos europeus é que não havia governo. Né? Os europeus achavam que os indígenas não eram governados, que não havia governo, que eram anárquicos. Né? Na verdade, existia um modo eficiente de governo dos povos originários e de gestão pública. Só que esse modo não foi notado, ou não foi percebido, não foi conhecido, né, pela imensa maioria dos europeus que entraram em contato com os Tupi-Guarani. Ficou famosa a frase de uma testemunha que não enxergou religião por não ter templos, por não ver templos. Não enxergou civilidade por não ver códigos escritos para punir a falta, ou as falhas, os crimes, ou as transgressões dos costumes. E também não enxergou, ele não conseguiu enxergar, os europeus, a maioria eles não conseguiram enxergar uma classe separada, né, para governar. Eles não enxergaram isso. Aqui uma frase de uma testemunha, né, disse que os Tupi-Guarani não usavam os fonemas F, L e R no Nhengatu. Nhengatu é a língua geral do idioma Tupi-Guarani, a língua amazônica, que é chamada de Tupi moderno. Então, na medida que no Nhengatu não tem o F, o L e o R, né, então o cara concluiu que os povos indígenas viviam sem fé, sem lei e sem rei, ou seja, sem religião, sem lei e sem governo. Sem fé, sem lei e sem rei. Não tinha o F, não tinha fé. Não tinha o L, não tinha lei. Não tinha o R, não tinha rei. Uma observação que revela um problema secular para contar a história econômica dos governos nativos no Brasil. Uma falta de compreensão dos então portugueses e europeus que estiveram no país, que escreveram sobre os costumes indígenas e que isso foi transferido, né, por vários anos, séculos na verdade, e a história foi mal contada. Né? Na verdade, os indígenas possuíam sim fé, lei e governo. As leis eram, como eu falei, informais, consuetudinárias, ou seja, baseadas nos costumes. Para que europeus pudessem conhecer com algum rigor e propriedade os costumes que governavam ainda hoje os Tupi-Guarani, é necessário bem mais que o domínio da escrita e umas poucas horas de contato. Só no século XX que o país começou a entender melhor os costumes dos povos originários. Isso só foi possível porque uma descrição cuidadosa deles exige treinamento em antropologia. A antropologia evoluiu, as técnicas de pesquisa antropológica também evoluíram e elas permitiram um melhor entendimento sobre os costumes dos povos originários. Os avanços da antropologia permitiram isso. Os sistemas de produção econômica e de governo dos indígenas foram estudados por importantes intelectuais, antropólogos do porte de Darcy Ribeiro, que já citei, Roberto da Mata, outro antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, fizeram grandes descobertas sobre os Tupi desde a metade do século passado, né, dos anos 50 do século passado para cá. Já no caso dos Guarani, os trabalhos de Bartolomeu Meliá e Pierre Clastres complementam também essas descobertas. Então, os Tupi e os Guarani foram estudados. Os avanços da antropologia, de novo. Além disso, outros indícios permitem aos cientistas contar a história de povos sem escritas. Por exemplo, fósseis que foram analisados por paleontólogos, a paleontologia, estudos de etnobiologia, teses de linguística comparada, análises de formas decorativas e artefatos e pinturas corporais, feitas por historiadores da arte. Então, esse trabalho recente ainda está em andamento. Tá? Então, ainda hoje, o país, o Brasil e outros países da América do Sul
e da América do Norte, que tiveram povos originários, estão ainda traçando um retrato razoável, inteligível, compreensível e o mais possível realista hoje usando a escrita, né, dos costumes que funcionam como leis no coração dos povos originários, particularmente aqui no caso do Brasil, dos Tupi-Guarani. Os avanços da antropologia, que também a literatura técnica já produzida, já permite uma avaliação do que está registrado na documentação histórica, nos relatos produzidos desde o contato inicial dos europeus com os indígenas. O governo consuetudinário, está aqui esse palavrão aqui, né, baseado nos costumes, direito ou governo consuetudinário, que se revela dessa maneira não é bem o que foi descrito na literatura tradicional, tá? Então, esse governo baseado nos costumes era eficaz, era respeitado, havia o governo, só que não havia um governo com leis escritas, né? As leis eram orais, a transmissão dessas leis era feita de forma oral. O que se nota hoje é que essa documentação está fortemente enviesada pelas crenças dos escritores, revelando até mais de seus preconceitos do que propriamente dos costumes que eles tentavam descrever, mesmo quando tais autores viveram muito tempo em contato com essas sociedades e tinham grande capacidade de observação, como no caso do padre José de Anchieta e também com o calvinista Jean Delery, um francês que também viveu no Brasil e descreveu os costumes também dos indígenas daqui. Ainda assim, questões como a crença religiosa do observador influenciavam, criavam um viés de análise, né? Julgamentos, juízos de valor, julgamentos críticos, né? As pesquisas dos antropólogos produziram um retrato bem mais fiel dos costumes do governo e da economia tupi-guarani. Nem vale a pena muito repassar o senso comum, que era errôneo, né, dessa literatura tradicional. Até, segundo Jorge Caldeira, ou pior, daquilo que se ensinou e que se ensina até hoje sobre os nativos brasileiros nas escolas secundárias, em cursos até universitários de história. Tá? Aqui um resumo. O resumo dos costumes permitido pelas novas pesquisas leva a outro retrato. Nos primeiros séculos do milênio passado, a combinação da organização em pequenos núcleos com relações de aliança, domínio da tecnologia agrícola, formação de excedentes e administração temporária em guerras e rituais, permitiu que os grupos Tupi-Guarani dominassem um território cada vez maior no interior do continente. Uma parte das terras férteis estava sob seu controle. Cada unidade governava-se a si mesma, pelo costume. Todas as unidades expandiam o costume comum, fazendo pressão sobre mais de 1,5 de povos com outros costumes. Quer dizer, as unidades dos Tupi-Guarani eram, de certa forma, até imperialistas. Transmitiam e disseminavam seus costumes, né? Eram dominadoras. Costumes que eram muito diferentes daqueles costumes dos Tupi-Guarani. Podiam produzir e acumular riquezas com facilidade, caso fosse necessário. Nesse momento de sua evolução, receberam com muita surpresa visitantes europeus com costumes, aparência, até doenças, né, como, por exemplo, gripe, bem diferentes. Então, o contato foi naturalmente conflituoso e surpreendente. Agora aqui algumas fotos, alguns desenhos, né, casa indígena, né, habitação indígena nas Malocas, como também as casas do interior do Brasil, encontram-se utensílios comuns, redes, bancos, cuias, o tipiti, que era o espremedor de mandioca, a cestaria, exemplificam setores de atividade produtiva indígena incorporados à formação social brasileira. Aqui o retrato de uma habitação indígena. A casa rural, também com influência indígena, né? Encontrada ainda em alguns locais do interior do país. Construções sertanejas, né? Estrutura da habitação aqui é europeia, né? A gente tem aqui o teto, a porta, as janelas, né? Mas claras evidências indígenas. A cobertura de palha, aqui, evidência indígena. As paredes são de galhos entrelaçados, aqui. Há um emprego intensivo do barro,
para fazer as paredes, né? Aqui a borracha foi descoberta pelos indígenas, né? Os índios Cambeba. Os Cambebas são índios do Amazonas, foram os descobridores da borracha. Fabricavam vários utensílios, inclusive bolsas para carregar água, seringas. O nome seringa vem de bolsa para carregar água. Os Cambebas deformavam artificialmente a cabeça, de onde veio o nome que em tupi significa cabeça chata. Eles faziam, né, deformavam a própria cabeça. A agricultura indígena, né, vários produtos agrícolas como milho, mandioca, fumo e o mate, a erva mate, tá? Utilizavam outros vegetais como algodão, cacau, guaraná. Aqui a agricultura indígena, fumo, tabaco, mate, milho, mandioca. Aqui a arte de Jean-Baptiste Debré, um pintor famoso francês que morou no Brasil e descreveu os hábitos indígenas e a vida social da época. Os indígenas descritos por Debré, os botucutus, os puris, os pataxós e os machacales. A litografia aqui de Jean-Baptiste Debré. Nessa imagem de Debré temos um grupo indígena reunido em torno de fogueiras, aqui. Os indígenas estão despidos, apresentando feições animalescas. O gestual é grotesco, as bocas estão arreganhadas, os dentes à mostra como se fossem animais selvagens. Então aí a gente vê, de certa forma, a visão estereotipada e preconceituosa de um europeu em relação aos indígenas, né? Mastigam, mordem, comportam-se de forma incomum, provocando certo desconforto aos olhos de um indivíduo, entre aspas, civilizado. Trata-se, é claro, de uma visão exótica que procura, por meio da animalidade e da feiura, mostrar uma suposta condição inferior e miserável dos personagens retratados. Então, a concepção é, de certa forma, recorrente nas representações da historiografia do século XVIII e XIX a respeito dos povos indígenas. Aqui, né, eu tirei esse texto aqui, desse blog aqui. Aqui o Jean-Baptiste Debré fez parte da missão artística francesa, uma expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817, patrocinada por D. João VI. O Brasil tinha sido elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve, em 1808. D. João VI ainda residia no Brasil nesta época. A Índia Camacan, também mais aqui da obra de Debré, né? Mais Debré, Camacan Mongoio, indígena. O caboclo, essa foto, essa pintura é maravilhosa, né? Maravilhosa a pintura, né? O título é Caboclo. Caçador de escravos indígenas, né? Aqui, esse cara é branco aqui, né? O sinal de retirada dos índios coroados. Aqui uma questão que é um mito, né? Os indígenas foram escravizados. Aqui existe um mito histórico no Brasil dizendo que aqui no Brasil os portugueses não conseguiram escravizar os índios, né? Conseguiram sim, né? E somente os espanhóis conseguiram escravizar os indígenas. Não, aqui também milhares de indígenas no século XVI e no século XVII foram escravizados aqui no Brasil, no Paraguai também, e foram levados para São Paulo como escravos pelos entradistas e bandeirantes. Outras regiões também precisavam de trabalhadores e eles começaram a trazer escravos da África. Mas os escravos da África não foram trazidos porque os brasileiros não conseguiam escravizar os indígenas. Não. Os escravos africanos foram trazidos por necessidade de mão de obra. Mas existiram vários indígenas escravos, tá? Escravizados. Aqui são outras literaturas, referências complementares, tá? E é isso. Obrigado aí por me ouvirem e depois eu vou postar essa aula, o restante dessas aulas, né, de Formação Econômica do Brasil, no YouTube para consulta de todos. Obrigado aí, até a próxima aula.